Fala galera, boa noite a todos. Estamos aqui dando início a mais uma live, tá gente, comemorativa aqui aos 10 mil inscritos no nosso canal, né? Por sinal, nós já chegamos aos 11 mil, mas estamos ainda comemorando a chegada aos 10 mil inscritos, tá bom? Essa semana a gente bateu os 11 mil inscritos no nosso canal, tá? Canal Biologia na Veia. E em comemoração, tá gente, a esses 10 mil inscritos, a gente lançou aqui 10 lives comemorativas, tá bom? Essa live que a gente vai fazer com vocês agora é a live de número 9. Eu escolhi um tema bem legal, tá gente? Que é um tema protozoonoses. Protozoonoses, que poderia também ser chamado de protozooses. São doenças causadas por protozoários, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês, gente, deixa eu botar aqui logo na minha tela, uma apresentaçãozinha na qual a gente vai trabalhar um pouco desses conteúdos de protozoonose com vocês, tá certo? A princípio, gente, antes da gente começar especificamente a falar a respeito das protozoonoses, acho muito importante comentar para vocês o que são os protozoários, né? Uma vez que protozoonoses ou protozooses são doenças causadas por protozoários, é muito importante que o aluno saiba o que são os protozoários, tá? Então, os protozoários são micro-organismos, tá, gente? Organismos microscópicos unicelulares, olha aqui que importante, ó. São formados ou constituídos por uma célula só, tá? Esses protozoários, né, ao pé da letra, o nome protozoário significa primeiros animais, né? Faz referência exatamente ao fato de eles terem sido... Assim, acredita-se que os animais evoluíram a partir de um ancestral de protozoário, beleza? Proto quer dizer primitivo, antigo, anterior, zoário vem de animais, né? Então acredita-se que os animais evoluíram a partir de um ancestral de protozoário porque há uma semelhança muito grande do âmbito molecular e do âmbito também celular. A gente pode dizer assim, tá bom? Os protozoários são organismos heterótrofos sempre, tá, gente? Sempre. E como os protozoários eles não têm parede celular, eles conseguem fazer fagocitose, conseguem englobar os seus alimentos, tá? Então, são heterótrofos que fazem uma nutrição por englobamento. Ponto importante também, tá bom? Protozoários podem ser parasitas, podem ser organismos de vida livre. Como eu disse para vocês agora há pouco, eles não têm parede celular. E devido ao fato de não ter parede celular, tá, gente? Todo representante dulcícola, todo representante quer dizer de água doce, vai ser representante que vai precisar ter vacúolo pulsátil ou contrátil, tá? Isso acontece, por exemplo, com o Paramecium. Isso acontece, por exemplo, com algumas amebas de água doce também. Organismos de água doce, eles precisam ter vacúolo pulsátil ou contrátil, né? Que vai ajudar a expulsar a água, bombear a água para fora da célula. Beleza? São classificados, tá, gente, em 4 grupos principais. A gente ainda usa essa classificação, digamos assim, clássica para protozoários. E essa classificação dos protozoários, para fazer ela, a gente leva em consideração a forma de locomoção que o protozoário apresenta, tá certo? Ele pode, se locomover por pseudópodes. Se ele fizer locomoção por pseudópodes, tá, gente, a gente vai chamar ele de sarcodínio ou risópode. Se ele fizer locomoção por flagelo, a gente classifica ele como mastigóforo ou flagelado, tá? Pode fazer locomoção por cílios, aí vai entrar no grupo de ciliados ou cilióforos, e pode ser um protozoário sem estrutura de locomoção, aí a gente classifica ele como esporozoário ou apicomplexo, tá? É um ponto também interessante para a gente citar aí para vocês. Gente, esse slide que eu coloquei aqui é basicamente um slide introdutório ao estudo dos protozoários, tá? A gente coloca aí como características gerais. Uma vez, eu achei interessante colocar esse slide para vocês, porque como a gente vai falar de protozoonose, que é doença causada por protozoário, seria muito importante eu comentar para vocês o que é que são os protozoários, né? Os protozoários, tá, gente, que são classificados classicamente naquele famoso reino protista ou protoctista, tá? Até então, no ensino médio, vão aparecer nesse reino, tá? Reino protista ou reino protoctista, beleza? E a partir de agora, a partir do momento que a gente já falou para vocês um pouco a respeito dos protozoários, a gente vai
agora especificamente comentar para vocês as principais doenças causadas por protozoários. As doenças mais famosas, tá, gente, que teriam mais chance de cair numa prova de vestibular, as doenças que teriam mais chance de cair numa provinha do Enem. Beleza? E já caíram, tá, gente? Prova do Enem já caiu questão, só para dar ideia para vocês, ó. Prova do Enem já caiu questão sobre amebíase. Prova do Enem já caiu questão sobre doença de Chagas. Prova do Enem já caiu questão sobre malária. Malária e doença de Chagas já caiu mais de uma vez, por sinal, tá? Prova do Enem já teve questão, a mais recente de todas, foi questão sobre leishmaniose. Então o aluno tem que estar atento, tá, gente? Porque existe uma possibilidade grande de cair questão sobre doenças, e dessas doenças, as causadas por protozoários, vale a pena dar uma revisada boa, tá bom? Vamos lá agora, então, ó, gente. Tema principal dessa live de hoje, protozoonoses, que a gente também poderia chamar de protozooses. Doenças causadas por protozoários, beleza? Vamos para a primeira delas. Primeira das doenças que a gente vai colocar aqui para vocês, ó, seria no caso a amebíase ou disenteria amebiana, tá? Amebíase, também chamada de disenteria amebiana. Gente, olha, a palavra certa a se falar é disenteria. Disenteria, tá? Dis vem de disfunção, enteria vem de entérica, que seria, no caso, uma disfunção intestinal, tá? Amebíase ou disenteria amebiana. Gente, eu preciso que vocês saibam que o agente etiológico, né, o causador dessa doença, é a entamoeba histolítica. É um tipo de ameba, tá? Então, a gente pode até puxar aqui para vocês e colocar, ó, isso aqui é um tipo de ameba, certo? E as amebas, tá, gente, locomovem-se através de pseudópodes. A forma ou estrutura de locomoção das amebas é por pseudópodes. Eu preciso que você lembre que a entamoeba histolítica é um sarcodíneo rizópode. E locomove-se através de pseudópodes, tá? E nesse caso, é classificado como um parasita intestinal. Vive no intestino humano, parasitando, podendo causar uma dor de barriga forte, conhecida como amebíase ou disenteria amebiana. Como é que a pessoa pega essa doença, tá, gente? Eu acho muito interessante a gente lembrar como é que se pega a doença, porque a gente sabendo como pega a doença, fica mais fácil a gente lembrar como é a prevenção dessa doença. A gente sabendo como se pega, fica fácil de lembrar como é a forma de prevenção dessa doença, tá bom? Então, olha, transmissão da amebíase, ingestão de cistos. Pessoal, chamar a atenção de vocês o seguinte, ó, se a questão disser que a transmissão da doença se dá por ingestão de ovos, aí essa doença não é mais uma protozoonose, uma protozoose. Porque a forma de transmissão dessas protozooses, né, que causam distúrbios gastrointestinais, seria por ingestão de cistos e não por ingestão de ovos. Ingestão de ovo geralmente vai puxar, aí no caso, para verminose, beleza? Hoje, e esses cistos que estão presentes em água, em alimentos contaminados, onde é que eles seriam encontrados? Gente, esses cistos, eles são eliminados com as fezes de humanos com amebíase. Eliminados junto com as fezes de humanos que têm amebíase, beleza? Então isso aí seria um ponto bem importante, tá? Dando uma olhada aqui no chat, tá, gente? Para ver se alguém tá passando alguma mensagem. Tá tudo tranquilo até agora, o pessoal não está se manifestando, né? Mas estamos aqui, qualquer coisa. Ah, canal Escreva Melhor, grande parceiro. Tainan, um grande abraço para você. Você é meu parceirão, tá certo? Para sempre, né? Vamos juntos aí nessa jornada. Gente, quem não conhece o canal Escreva Melhor, se inscreva no canal. Dicas espetaculares de redação, interpretação textual, tá? Vale a pena se inscrever, canal Escreva Melhor, meu amigo Tainan Canário, tá bom? Meu parceiro de Isolado aqui em Maceió, tá bom? Grande abraço para você, Tainan. Valeu, um abraço. Então, olha, vamos continuar aqui, gente. Então, os cistos
que a gente vai ingerir quando pega amebíase, tá, gente? Ou disenteria amebiana, tá? São cistos que são eliminados com as fezes de humanos que têm essa doença. Então, gente, é interessante lembrar, tá, que a falta de saneamento básico contribui bastante para a disseminação dessa doença, tá? Falta de saneamento básico contribui bastante para a disseminação dessa doença. Então, aqui a gente tem, ó, saneamento básico como sendo uma medida profilática importante contra a amebíase especificamente, tá? Medidas de higiene pessoal como, por exemplo, ó, lavar as mãos após ir ao banheiro. Isso é uma medida importante. Gente, tem um dado interessante aqui que eu vou citar para vocês, ó, especificamente relacionado a saneamento básico. Tem um dado interessante que eu posso citar para vocês, ó. Saiu uma pesquisa final do ano passado, tá, gente, indicando que apenas 50% da população do Brasil inteiro tem acesso a saneamento básico e rede de água tratada. Gente, é metade apenas da população. Logo, gente, a falta de saneamento básico contribui bastante para a disseminação de doenças como a amebíase. Não só a amebíase, tá, gente? Na sequência aqui, eu vou citar 3 doenças para vocês: amebíase, giardíase e balantidiose, que podem ter um agravamento relacionado especificamente à falta de saneamento básico, né? A transmissão relacionada à falta de saneamento básico. Beleza? Continuando aqui, pessoal. O que a pessoa vai ter quando ela pega amebíase, tá, gente? O que a pessoa tem quando pega amebíase? Olha, é possível que o paciente seja assintomático. Faça um exame de fezes, inclusive é importante lembrar para vocês que o exame diagnóstico, né, para detectar amebíase é exame parasitológico de fezes, tá? É possível que o paciente faça um exame de fezes e de repente detecte que tem cistos de entamoeba histolítica nas fezes. E é possível que ele não esteja sentindo nada, tá? Então, pode ser uma doença assintomática. Quando o paciente sente alguma coisa, ele vai ter, ó, disenteria, né? A famosa dor de barriga, tá, gente? Que pode vir acompanhada de cólicas intestinais, pode vir acompanhada de até mesmo de sangramento junto com as fezes, tá? Então, ulcerações da parede intestinal. Casos mais graves, tá, gente? Lembre-se que uma dor de barriga muito forte pode causar uma grande desidratação no paciente. E como aqui as fezes podem sair junto com... Pode ter sangue saindo junto com as fezes também, consequentemente o paciente pode ter anemia. Beleza? Então, gente, essa seria a primeira das doenças causadas por protozoários que nós vamos citar aqui para vocês. Famosa amebíase. Essa daí já caiu na prova do Enem. Preciso que você lembre nome do agente etiológico. Preciso que você lembre que é um tipo de ameba, então locomove-se através de pseudópodes. Os principais sinais e sintomas que o paciente tende a sentir quando tem amebíase. E como se prevenir dessa doença, ó, saneamento básico, higiene pessoal, cuidados com água e alimento, lavar bem frutas e verduras, né, tratamento da água, seriam todas medidas bastante eficazes também, beleza? Então, importante a gente citar para vocês também isso. Breno Araújo, grande abraço para você, muito obrigado aí pelo comentário, né, valeu, colocou parabéns pela aula, muito obrigado pelo comentário, vamos juntos aqui nesse projeto da aprovação aqui, né, buscando cada vez mais contribuir com a educação de qualidade aqui pelo YouTube, tá bom? Pessoal, eu peguei essa imagem aqui na internet e mostra pra gente, a imagem mostra pra gente o ciclo da amebíase, que é um ciclo oral fecal. Um ciclo oral fecal, tá? O que é um ciclo oral fecal? As pessoas pegam a doença pela ingestão de algo que foi eliminado através das fezes de outra pessoa doente, tá? Então percebam, os cistos que estão presentes nas fezes de humanos doentes terminam contaminando a água que vai ser ingerida e alimentos que vão ser ingeridos sem lavar, por exemplo, tá? Então, isso é o que a gente costuma chamar de infestação passiva. A pessoa não queria, o parasita não queria entrar no seu corpo, acidentalmente você ingeriu alguma coisa que tinha uma forma de reprodução dele, o cisto ali presente, né? Esses cistos muitas vezes são resistentes, né? E, digamos assim, eles
meio que eclodem, né? Eles liberam as amebas que estão dentro dele quando encontram um ambiente favorável. Isso normalmente acontece no intestino, aí no caso do paciente. Beleza? Então, ciclo da amebíase e um ciclo oral fecal. Essa foi a primeira das protozoonoses que eu expliquei para vocês, tá bom? Vamos para mais uma. Mais uma giardíase, ó, pessoal. Eu acho interessante, importantíssimo que você lembre que a Giardia lamblia, ou lamblia, é um flagelado. É um protozoário flagelado. Essa Giardia é um protozoário flagelado. Então ela locomove-se através de flagelo, tá, gente? É um parasita intestinal também, Então nem toda dor de barriga que a gente tem é causada pelo mesmo fator. É possível também que o paciente tenha giardíase e não sinta nada. Pode ser um paciente assintomático. É interessante lembrar isso, tá? A transmissão, ó, gente, é semelhante à transmissão da amebíase. Ingestão de água e alimentos que contém cisto do parasita. Só que nesse caso, o cisto tem que ser o cisto da giardia. E, pessoal, esses cistos, do mesmo jeito, ó, são eliminados com as fezes de humanos com giardíase. Os cistos são eliminados junto com as fezes de humanos que têm essa doença, que é, no caso, a giardíase. Beleza? Então, é a transmissão da mesma forma que a amebíase, alimento e água contaminado com cisto. E sinais e sintomas, tá, gente, são também muito parecidos, embora tenha mudado um pouco aqui as palavras, tá? Os sinais e sintomas são muito parecidos. E também pode ser uma doença assintomática, ó. Diarreia, duodenite, né? No caso, lesões na parede intestinal, causam uma pequena inflamação nessa parede do duodeno, por exemplo, cólicas. Seriam sinais e sintomas que podem ser confundidos também com sinais e sintomas da amebíase, tá bom? Profilaxia, ó, gente, como evitar a doença? Mesmas medidas profiláticas relacionadas à amebíase. Para facilitar, gente, a memorização de vocês, eu coloquei 3 doenças em sequência que têm mesma forma de transmissão, que causam sinais e sintomas parecidos. O diagnóstico seria o mesmo também, exame parasitológico de fezes, tá bom? E a profilaxia é muito semelhante para essas 3 primeiras, ó, saneamento básico, medidas de higiene pessoal, cuidados com água, cuidados com alimentos que serão ingeridos, ferver a água, tratar a água, né? Pode colocar cloro, ferver, filtrar a água, né? Teria uma eficiência boa para evitar a disseminação dessa doença, tá? Gente, só lembrando a vocês, ó, amebíase, giardíase e balantidiose, que é essa próxima que eu vou citar, são doenças que causam distúrbios gastrointestinais, mas que a gente não pode chamar de verminose, tá, gente? Cuidado com isso, viu? Verminose é doença causada por verme. Essas doenças que eu estou comentando hoje, elas são protozoonoses. Você também pode chamar de protozooses, beleza? Até agora todas elas com hospedeiro único, né? Aqui, gente, ó, o ciclo da giardíase, eu peguei isso aqui também na internet, ó. Ingestão de cistos dormentes, é a forma de transmissão da doença. A trofozoito emerge, ó, do cisto ativo, se alimenta, se replica, tá? O trofozoito reproduz assexuadamente, formando mais trofozoito. Olha que interessante esse dado aqui, gente, que foi citado nesse ciclo. Olha que interessante, ó. Apenas 1/3 das pessoas infectadas apresentam sintomas. Então a doença ela pode ser assintomática. Tanto os cistos quanto trofozoitos são encontrados nas fezes, né? Essas fezes de alguma forma vão contaminar água e alimentos. Olha esse dado também aqui, muito interessante, ó, pessoal. O indivíduo contaminado elimina isso aqui nas fezes, ó. Vão ser encontrados cistos ou até trofozoitos nas fezes. Só quem consegue permanecer no ambiente, né, sobreviver no ambiente, são os cistos. Os protozoários, eles morrem. Eles não conseguem sobreviver fora do corpo, tá? Fora do corpo humano, no caso. Mas o cisto é uma forma de reprodução resistente. E olha que interessante, ó, o cisto de giardia pode sobreviver por semanas ou meses numa água gelada, tá? Então vai continuar tendo também a ideia do ciclo oral fecal que a gente pode citar aqui para vocês, tá bom?
Estruture, comentou aqui, obrigado professor, já dei meu like, muito obrigado, tá gente? Quem puder contribuir dando um like aí, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando os nossos vídeos, isso é muito importante para a continuidade do nosso projeto, tá? Continuidade aqui da produção dos nossos vídeos, tá? Peço a você que você consiga aí dar um like, né? Coisa rápida que você consegue fazer, se inscrever no canal, se possível, postar alguma coisa no Instagram, né? Tira um print aí, posta no Instagram e me marca, né? @Gianbrito. Eu vou compartilhar a sua postagem também, tá certo? Um abraço, obrigado aí pela participação, viu? Valeu. Gente, olha, mais uma. Eu coloquei aqui na sequência para ajudar vocês. Na sequência, ó, amebíase, giardíase e balantidiose. Essa é a menos famosa das três. Na minha opinião, ela teria menos chance de cair na prova. Balantidiose causada pelo Balantidium coli, ó. Balantidium coli, que é um parasita intestinal também. Transmissão, forma semelhante. Cistos presentes em água e alimentos contaminados. Esses cistos também são eliminados através das fezes de pessoas doentes. Sinais e sintomas, parecidos também com sinais e sintomas da amebíase, giardíase, balantidiose. Em alguns casos pode ser também assintomática. Mas olha, febre pela inflamação que pode causar ali na parede intestinal, né? Náuseas, enjoo, né? Distúrbios gastrointestinais podem causar isso. Lesões no intestino grosso, ó. Lesões no intestino grosso também podem estar ocorrendo. Diarreia, né? Eliminação de um pouco de sangue junto com as fezes. São os sinais e sintomas relacionados aí, no caso, a balantidiose. Muito parecido com a amebíase e muito parecido aí com a giardíase. Beleza? Ponto importante aí. Medidas profiláticas, semelhantes também. Então, olha, agora, preciso lembrar para você, esse Balantidium coli aqui, ele é um protozoário ciliado, faz parte do grupo dos cilióforos, tá? Então ele locomove-se através de cílios. Na amebíase temos a ameba, né? Causada aí no caso, o causador, agente etiológico da doença é um sarcodínio. Na balantidiose é um ciliado e na giardíase é um flagelado. Eu preciso que vocês lembrem disso também, tá? Todas essas três primeiras doenças com transmissão semelhante, sinais e sintomas semelhantes, diagnóstico através de exame parasitológico de fezes e a profilaxia também semelhante para as três. Beleza? Agora vamos só mostrar também o ciclo, a mesma ideia, tá, gente? Ciclo oral fecal que sai através das fezes de um indivíduo, termina contaminando o alimento e água, tá? E vai ser ingerido por outro indivíduo, favorecendo a disseminação da doença. Beleza? A Lili Silva colocou assim, professor, nota 10, amanhã eu vejo aula. Beleza, gente, nossa live vai ficar salva aí para vocês. Tem uma playlist aí, né, gente? Essa é a live de número 9. Semana que vem a última, tá, gente? São 10 lives comemorativas aos 10 mil inscritos no canal. Semana que vem live com conteúdo de botânica, a pedido dos alunos. Alunos pediram essa semana, Jean, fala alguma coisa a respeito de plantas aí, faz uma live de botânica. Então, botânica na veia para vocês aqui que estão inscritos, né, que acompanham o nosso canal, tá bom? Então, próxima live, última live número 10. Tema voltado para botânica. A gente ainda vai escolher um tópico especial aí para falar para vocês a respeito dele, tá? Muitos alunos têm dificuldade com botânica, tá, gente? Por isso que eu resolvi buscar esse assunto especificamente, beleza? Pessoal, mudei um pouquinho aqui, o tipo de transmissão. Essa doença, tá, gente? Essa doença leishmaniose, no caso, que na realidade tá no plural aqui, tá, gente? Porque temos dois tipos de leishmaniose, tá? Essa primeira aqui, que é a leishmaniose cutânea. Leishmaniose cutânea. Ou leishmaniose tegumentar. Americana. Leishmaniose cutânea ou leishmaniose tegumentar americana. E tem a leishmaniose visceral, ó, que tá aqui. Que embora tenha colocado a Leishmania chagas, né, a gente pode colocar também a Leishmania donovani como sendo o agente etiológico aí da leishmaniose visceral, tá? Então são agentes etiológicos. Vou até botar um Szinho aqui, ó. Agentes etiológicos. Leishmania brasiliense é o agente etiológico da leishmaniose cutânea.
E Leishmania chagas e Leishmania donovani, agentes etiológicos da leishmaniose visceral. A leishmaniose cutânea, tá, gente, conhecida aí também como úlcera de Bauru. Causa uma ferida na pele profunda, tá, gente? Difícil cicatrização, que pode atingir tecidos mais profundos da pele do indivíduo, tá? E a Leishmania chagas e Leishmania donovani, né? Causa o famoso calazar, a leishmaniose visceral, que é uma doença que afeta principalmente as vísceras do paciente, né? Afeta órgãos internos. A gente vai comentar daqui a pouco um pouquinho a respeito dela. Não tenho foto dela, né? Porque como afeta órgãos internos, não dá pra a gente registrar aqui com fotografias, tá bom? Pessoal, mudei a forma de transmissão, porque a gente vinha falando até agora de doenças transmitidas através da ingestão do cisto do protozoário. Foi assim com a amebíase, com balantidiose e com giardíase. Essa doença, gente, é transmitida através da picada do mosquito. Mosquito do gênero Lutzomia. Esse termo aqui é o mais moderno pra gente usar, tá? Mosquito do gênero Lutzomia. Antigamente era chamado de Phlebotomus. Famoso mosquito palha. Aqui no Nordeste, tá, gente? Aqui no Nordeste, a gente chama ele de maruim. Eu já dei aula em Arapiraca, tá, pessoal? O pessoal chamava ele de muruanha. Em outras cidades, o pessoal pode chamar ele de birigui. O nome popular mais conhecido que tem é esse aqui, que é o que tem mais chance de cair numa prova. Mosquito palha. Mosquito palha, tá? Mosquitinho pequenininho, geralmente encontrado próximo a matas, perto de árvores, onde tem muita vegetação, né? Sempre a picada da fêmea, tá, gente, que transmite a doença. Os machos, eles funcionam... os machos, eles são herbívoros, melhor falando, né? Eles não picam o ser humano, tá? Doença transmitida por mosquito, tá, gente? Quem tá picando é a fêmea, tá? Os machos geralmente se alimentam de seiva vegetal, os mosquitos, tá bom? Profilaxia, gente, se a doença é transmitida por mosquito, qualquer medida de combate ao mosquito, tá aqui, ó, combate ao vetor, seria uma medida profilática boa. Tratamento de doentes, né, para evitar que os mosquitos peguem também, né? Vacinas e eliminação de animais doentes. Aqui eu estou falando de cães. Principalmente cães domésticos, tá? Que aumentariam a chance das pessoas pegarem essa doença, tá? Aqui em Alagoas, por exemplo, pessoal, existem algumas regiões endêmicas para essa leishmaniose, como por exemplo aquela região ali de Marechal Deodoro, com Barra Nova, Prado Francês, tudo, são regiões endêmicas para leishmaniose. Quem tem cachorro e mora nessas regiões, tá, gente, tem que vacinar o cão contra a leishmaniose, ou comprar uma coleira específica anti-leishmaniose e trocar periodicamente a cada tempo, de acordo com a validade da coleira, tá bom? Aí diminui a chance do cão ser contaminado, porque o cão sendo reservatório, tá, gente, o mosquito pica o cão, pega o protozoário, vai lá e pica o ser humano e transmite a doença, beleza? Aqui a gente tem, ó, manifestações da úlcera de Bauru, feridas, tá, gente, profundas, que podem atingir tecidos mais profundos, tá? De difícil cicatrização, que causam deformações em mucosas, deformações em cartilagens. Eu sei que essas imagens aí são imagens mais fortes, né? Eu peguei na internet imagens relacionadas à leishmaniose, mas vale lembrar, né, que são feridas profundas, difícil cicatrização, né? Passa um mês e a ferida ainda tá ali, 2 meses a ferida ainda tá ali, então tem alguma coisa errada, né? Úlcera de Bauru, transmitido por picada de mosquito, tá? Recebe esse nome, tá, gente? Pois no passado, na cidade de Bauru, em São Paulo, teve uma incidência grande dessa doença, né? Então ficou conhecida aí a manifestação como úlcera de Bauru, tá? Calazar, tá, gente, que é a leishmaniose visceral, causada por outro agente etiológico, mas transmitida da mesma forma. Causa lesões no baço, no fígado, nos rins, intestinos, redução do tecido hematopoético, pode levar o indivíduo à morte, beleza? Então, essas são as manifestações que a gente vai evidenciar relacionadas aí, no caso, à leishmaniose. Gente, a última vez que caiu doença causada por protozoário na prova do Enem, a questão falava sobre um tipo de inseticida que estava sendo desenvolvido e a questão perguntava qual das alternativas abaixo pode estar relacionado, no caso, a menor incidência com o uso desse inseticida. Com outras palavras, gente, a questão do Enem perguntou para o aluno se ele sabia qual das doenças era transmitida por picada de mosquito.
E a leishmaniose é transmitida por picada de mosquito. Beleza? Gente, olha, essa figura, ela cai constantemente em provas de vestibulares. Percebam, o mosquito Phlebotomus vai picar um cão doméstico, pode ser que está contaminado, e vai levar para o ser humano a doença. Pode picar um ser humano contaminado e levar para algum animal silvestre, como cães e roedores silvestres. Pode picar cães e roedores e levar para o cão, mas sempre com o envolvimento do mosquito Phlebotomus, que é o Lutzomia, mosquito do gênero Lutzomia, tá bom? Aqui, gente, cães com leishmaniose, embora aqui, peraí, ó, os cães podem ser também assintomáticos. Então, é possível que o cão tenha o parasita em seu corpo e não apresente nada. Casos assim são casos mais graves que a gente poderia evidenciar, tá bom? Mudamos de doença aqui, gente. Vamos para mais uma doença. A gente já falou para vocês sobre amebíase, balantidiose, giardíase, leishmaniose cutânea e leishmaniose visceral. Agora a tricomoníase, tá, gente? Que tem como agente etiológico, ó, o Trichomonas vaginalis. Apesar de receber esse nome, tá, gente, terminar aí com vaginalis, na realidade acomete tanto homens como acomete mulheres, parasita, tá? Pode infectar homens e mulheres. E a transmissão, ó, é uma doença sexualmente transmissível, né, DST, ou que alguns autores hoje em dia preferem chamar de IST, né, infecção sexualmente transmissível, tá? Não é uma doença muito grave, tá, gente? É transmitida em especial pela relação sexual, tá? Pode ser também com compartilhamento de peças íntimas, mas principalmente é uma doença sexualmente transmissível. Pode causar uretrite, que é a inflamação da uretra, prurido, que é um nome bonito que a gente dá para coceira, e leucorreia, que é, no caso, o corrimento de uma secreção meio leitosa. Essa tricomoníase, tá, gente, nos indivíduos do sexo masculino, a maioria das vezes ela tende a ser assintomática. Isso é um problema, né? Pois o homem pensa que não está infectado. Mas pode causar também sintomas no homem, né? Como sinais e sintomas no homem, como corrimento na uretra, tá? E ardência também, mas muitas vezes é assintomático, tá bom? Profilaxia, gente, principalmente o uso de preservativo. Camisinha, a famosa camisinha masculina, camisinha feminina, são ótimas medidas de prevenção dessa doença, tá? O exame de cultura vaginal pode diagnosticar essa doença, uma vez que cultura vaginal pode identificar parasitas que são constituídos por célula, beleza? Então essa aí seria, no caso, uma DST causada por protozoário, tá bom? Para evitar a transmissão dessa doença, uso de camisinha, preservativo seria o mais eficaz. Aqui mostrando, ó, que na relação sexual haverá a transmissão de uma forma do protozoário chamada de trofozoíta, tá? Ele vai reproduzir assexuadamente e vai ficar na região genital e vai ter transmissão dessa doença basicamente, tá bom? Gente, essa daqui é uma das doenças mais conhecidas que tem causadas por protozoários, ó. Famosa doença de Chagas. Agente etiológico, ó, Trypanosoma cruzi. Pode esquecer não, tá? Eita, deixa eu colocar aqui, gente. Isso aqui é um protozoário flagelado. Deixa eu ver se eu coloquei aqui tricomoníase. Também é um protozoário flagelado. Leishmaniose, também protozoários flagelados. Eita, que eu peguei uma sequência agora de flagelados, ó. Leishmaniose, tricomoníase e doença de Chagas. Todas elas causadas por protozoários flagelados. Transmissão da doença, ó, gente. Transmissão através das fezes do barbeiro. Barbeiro ou chupança, né? Triatoma infestans. Cuidado, tá, gente? A transmissão não se dá pela picada. É pelas fezes que vão entrar através de orifício formado na picada. São as fezes do barbeiro que transmitem a doença, tá bom? Tivemos alguns casos clássicos aí no passado, tá, gente? De transmissão meio que atípica, né? Que a gente não vê tanto acontecer no estado do Pará.
foram evidenciados alguns casos de transmissão da doença de Chagas através do açaí, né? De alguma forma o açaí foi triturado, deve ter sido triturado algum barbeiro também junto, e algumas pessoas pegaram por ingestão de açaí. O governo resolveu o problema, tá, gente? Obrigando os produtores de açaí a pasteurizar a polpa, tá? Se a polpa for pasteurizada, não tem chance de transmissão dessa doença, tá bom? Algum tempo atrás, eu acho que foi em Santa Catarina, tá, gente? Algumas pessoas pegaram doença de Chagas ao tomar caldo de cana em um quiosque próximo à praia, tá? Sem querer também, a máquina de moer a cana terminou triturando um barbeiro. E as pessoas que tomaram caldo de cana nessa barraca, né, nesse período aí, o próximo ao período, terminaram pegando a doença, tá? Então, são transmissões atípicas, como existem casos, relatos de transmissão por transplante de órgão. Mas, assim, isso são casos esporádicos, menos comuns de acontecer. O mais fácil que tem, transmissão através das fezes do barbeiro, tá bom? Esse barbeiro, gente, que é um besouro, tá? É um tipo de percevejo. E o barbeiro, ele gosta de construir sua moradia, tá, gente, em casas de taipa, a famosa casa de pau a pique. Tá? Aquela paredezinha de barro, né, com armaçãozinha de madeira, ele adora construir sua moradia ali, tá bom? Então, isso favorece, no caso, a transmissão da doença, né, e a proliferação e manutenção do barbeiro ali na região, tá bom? Sinais e sintomas, ó, gente. Essa doença é conhecida como doença dos megas, porque causa aumento de órgãos internos do indivíduo, principalmente cardiomegalia, que pode aparecer na questão também como megacardia, aumento do tamanho do coração, tá? Fibrose cardíaca, pode causar também aumento do baço, né, que é esplenomegalia, aumento de fígado, que no caso é hepatomegalia, mas principalmente com efeito sobre o coração. Não é uma doença que normalmente mata assim rápido, tá, gente? Pacientes muitas vezes vivem vários anos com doença de Chagas. Muitas vezes morrem por conta de insuficiência cardíaca. Nessa bradicardia aqui, seria uma diminuição de batimentos cardíacos, muitas vezes relacionada à insuficiência cardíaca causada pela doença devido ao aumento do tamanho do coração, tá? No interior, muita gente chama isso aí de coração crescido. O coração aumenta de tamanho, fica sem força para bombear o sangue, né, devido à presença de um parasita ali na parede muscular, tá? Lembrando, tá, gente, que esse protozoário é flagelado, mas quando ele se instala no coração do paciente, ele perde o seu flagelo, tá? E passa a ser uma forma chamada de amastigota, beleza? Profilaxia, gente, combate ao vetor. Quem é o vetor? O barbeiro. Combateu o barbeiro. Melhoria de moradias, como assim? Construção de casas em alvenaria, ó. Construção de casas em alvenaria. Que é aquela construção de casa com parede de tijolo e cimento, beleza? Isso evita o fato do barbeiro fazer uma moradia ali na sua casa, né, na sua residência. Controle da qualidade de bancos de sangue, né, porque é possível por transfusão sanguínea a transmissão da doença também, mas se você tem um controle de qualidade do sangue que está sendo coletado, não vai ter a chance. O nome do exame de sangue, tá, gente, para diagnóstico da doença de Chagas é Machado Guerreiro, é o nome do exame usado para diagnóstico, tá bom? Aqui, gente, uma imagem que eu peguei na internet mostrando parte do ciclo do protozoário, tá certo? Aqui a gente tem, ó, o barbeiro especificamente aqui relacionado, tá? Pegando, né, se contaminando pela forma tripomastigota. Chegou aqui uma visita para dar um oi para vocês, diga boa noite para todos. Você não consegue ver na tela, mas você consegue ver aqui. Diga ótimos estudos para vocês. Ótimos estudos para vocês. Esse é meu filho mais novo, Gabriel Brito, tá, gente? E o Biel tem um canal no YouTube, né? Como é o nome do seu canal do YouTube? Biel Brito Games. Biel Brito Games, tá? Se inscrevam no canal do Biel. Lá ele joga Minecraft e outros joguinhos também, como PKXD e outros mais, né? E também vai ter vários vídeos que eu não vou jogar nada. Beleza, vai ter vários vídeos que ele vai só fazer o vídeo sem jogar nada. Participação especial aí do meu filho mais novo, tá, gente? Gabriel Brito.
De vez em quando ele vem visitar aqui as minhas aulas e hoje ele apareceu pela primeira vez aqui nas lives, né? Então, olha, gente, voltando aqui para a ideia, o tripanossoma, tá, gente? Ele vai ser sugado pelo barbeiro quando ele picar alguém que tenha a doença, né? Aí, ó, tripomastigotas sanguíneos são absorvidos por novo inseto em uma nova picada. Aí lá vai ter, ó, transformam-se em epimastigotas no intestino, depois multiplicam-se, formam tripomastigoto e o besouro, mosquito não, tá, gente? E o besouro vai lá e pica o ser humano e defeca. Tem que ser as fezes, tá, gente? A transmissão da doença se dá através das fezes do barbeiro, tá bom? Aí, ó, dentro do corpo humano, os tripomastigotas invadem as células, invadem, por exemplo, o tecido cardíaco, muscular cardíaco, perdem o flagelo, viram a forma mastigota e depois essas formas reproduzem também e vão de novo para a circulação, né? Vão formar tripomastigotas também e vão ser sugadas aí pelo barbeiro novamente, começando novamente o ciclo, tá? Normalmente, tá, pessoal, prova do Enem não costuma cobrar esses detalhes não, certo? É raro cair detalhes sobre ciclo do parasita dentro do corpo humano, tá? A gente mostra aqui a figura é bem didática, tem toda uma numeração aí que você pode seguir, foi uma figura que eu também peguei na internet, tá? Para facilitar o entendimento de vocês aí, beleza? Vamos para mais doença? Ah, não, aqui tem a doença de Chagas ainda, gente, isso aqui é a famosa casa de pau a pique, né? Casa de taipa. Barbeiro chupança, tá, gente? É um tipo de percevejo, não é um mosquito, viu? Se chamar de mosquito, tá errado. Gente, ó, tem uma outra doença também causada por um tripanossomo, que não é típica aqui do Brasil, que seria, no caso, a doença do sono. Já ouviu falar em doença do sono? A doença do sono, deixa eu botar aqui uma atenção só para você lembrar, não é a doença de Chagas, tá? A doença do sono, ela é típica do continente africano, tá? E é causada pelo Trypanosoma gambiensis. Trypanosoma gambiensis, tá, gente? E é transmitida através da picada de uma mosca, a mosca Glossina palpalis, né? A mosca conhecida lá na África, chamada de tsetse. Picada da mosca tsetse, a Glossina palpalis, né? Então, a doença do sono é causada também por um Trypanosoma, mas não é o Trypanosoma cruzi, tá bom? Não é doença típica aqui do Brasil, beleza? Vamos para mais uma doença, ó. Pra gente continuar aqui trabalhando com vocês, as protozoonoses, estou já acabando, falta só essa e mais uma pra gente abordar aqui com vocês. As nossas lives geralmente duram perto de 50 minutos, né, gente? Como sempre, para não ficar tão cansativo, entre 50 minutos, uma hora, depende aí do assunto, né? A toxoplasmose, tá, gente, tem como agente etiológico Toxoplasma gondii. Esse é classificado como um esporozoário. Esporozoário apicomplexo, tá? Ele não tem estrutura de locomoção. Transmissão se dá, ó, pela ingestão de cistos eliminados através de fezes de gatos, que podem estar no ambiente, né? Podem contaminar a água, ou até mesmo ingestão de carnes de animais contaminados. Gente, o maior problema dessa toxoplasmose está relacionado ao fato da mulher contrair a doença durante o primeiro trimestre de gestação. Se a mulher pega a doença no primeiro trimestre de gestação, ela pode ter problemas de má formação embrionária. Tá? Pode causar má formação do embrião. Mas isso é principalmente se a mulher pega a doença no primeiro trimestre de gestação. Certo? Se ela pegar a doença em outro período, não tem problema. Se ela pegar a doença em outro período, não tem problema. Tá? Tem que ser no primeiro trimestre de gestação para poder acontecer algum problema relacionado ao bebê, relacionado à gestação. Tá bom? Gente, a toxoplasmose, ela pode, no adulto, caso venha contaminar o adulto, causar, por exemplo, cegueira. Causar cegueira, né? Então é possível que o adulto venha ficar cego por conta da toxoplasmose ou perder grande parte da visão por conta da toxoplasmose. Beleza?
Causa também a distúrbios neurológicos, em especial também durante, se for contraída durante o primeiro trimestre da gestação. O problema mais grave, tá, gente, está relacionado, no caso, ao bebê que está sofrendo desenvolvimento embrionário ali, né? Caso a mulher pegue a doença nos 3 primeiros meses, tá bom? No adulto, muitas vezes relacionada à cegueira, tá? Essa toxoplasmose. Profilaxia, ó, cuidados com a manipulação e destino de fezes de animais domésticos. Tá? Às vezes, tá, gente, o paciente ele tem... e também cuidado com o consumo de carne com procedência. Consumo de carnes com procedência. Procedência, no caso, assegurado, né? De algum animal, de algum fornecedor, né? Que passe por todas as fiscalizações, né, da vigilância sanitária, vigilância de saúde, né, tudo para evitar a transmissão da doença especificamente, né. Aí pode ser também tratamento de água, ó, pode ser tratamento de água, que é possível que a água venha a estar contaminada com cistos desses organismos também, tá. É menos comum, mas há uma possibilidade também. Lavar bem frutas e verduras, porque há possibilidade desse cisto chegar até o alimento, né? Lavar bem frutas e verduras. Beleza? Seriam algumas medidas profiláticas importantes aí contra a toxoplasmose. Geralmente o médico, tá, gente, solicita exame de toxoplasmose durante os exames solicitados no pré-natal, tá? Tem alguns exames clássicos que os médicos solicitam durante o pré-natal, né? Que é o HIV, sífilis, rubéola, toxoplasmose, hoje em dia também zika, tá? Em alguns casos mais por conta da pandemia, hoje em dia também coronavírus, mas seria mais relacionado à pandemia mesmo, né? Mas essas outras doenças, toxoplasmose, sífilis, a HIV, né? E no caso, essas que eu comentei agora, né? Poderiam trazer algum problema relacionado ao desenvolvimento embrionário do bebê, ou o bebê teria chance de ter a doença, tá? De ter a doença. Então são doenças nas quais o médico solicita exame durante o pré-natal para poder prevenir algum problema, tá bom? Aqui eu peguei na internet também essa imagem, tá, gente? Mostrando, ó, que o gato faz o cocôzinho ali, a pessoa pode pegar naquela terrinha, né? Colocou a mão na boca, pode se contaminar com a doença. Pode pegar a doença, né? Toxoplasmose. O gato faz o cocôzinho, de alguma forma esse cocôzinho contamina plantas e a pessoa vai lá e ingere a planta sem lavar direito. Tá? Aí pode pegar a doença. Animais podem pegar também, né, com ingestão desses alimentos ali no ambiente que estavam contaminados com o cocôzinho do gato, sempre participando aqui, né? Caso o animal esteja contaminado, o ser humano venha ingerir a carne mal passada, também pode pegar a doença. E até mesmo transfusão sanguínea e transplante de órgãos. Pode-se também transmitir toxoplasmose. Toxoplasmose cai um pouco menos em provas, tá, gente? Mas eu preciso que vocês lembrem que é doença causada por protozoário também. Beleza? Aqui, gente, pra gente finalizar, né? Pra gente dar um gancho final aqui nessa live, mais uma doença, a malária, que já caiu várias vezes na prova do Enem. Aqui 3 agentes etiológicos, ó, gente, para a mesma doença, malária: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae. Esses plasmódiums, tá, gente? Eles causam febre, um acesso febril intermitente, tá? Acessos febris intermitentes. Esse é o principal problema da malária, tá, gente? Causar acessos febris intermitentes. É aquela febre que vai e volta em intervalos constantes, tá? Febre terçã, gente, ela vem pico febril a cada 48 horas, ó. Pico febril a cada 48 horas. A febre quartã, pico febril a cada 72 horas. Ou seja, o paciente passa 2 dias sem febre, no terceiro dia, uma febre muito alta.
Aí o paciente passa 4 dias sem febres, 3 dias sem febre, no 4º dia, uma febre bem alta. Essas são as famosas febres terçã e quartã. Essa primeira é febre terçã benigna, porque em muitos casos, né, não causa morte do paciente. E essa outra é febre terçã maligna, porque é aquela que causa maior índice de morte no paciente. Tá? Causa até mais morte que a febre quartã. Esse aqui geralmente é o mais chatinho que tem se pegar. Existem outras espécies, tá, gente? Só que esses são os mais conhecidos, as espécies mais conhecidas de plasmódio. Lembrando que os plasmódios, eles também são esporozoários. Tem que lembrar, tá, gente, da classificação. Esporozoário hoje em dia também classificado como apicomplexo, tá bom? Transmissão da malária, gente, picada da fêmea do mosquito do gênero Anopheles. Famoso mosquito prego, não confundir com mosquito palha, porque o mosquito palha transmite leishmaniose, mosquito prego transmite malária, beleza? Gente, o que é que essa malária vai causar no paciente em especial, ó? Febre intermitente é a principal característica. Percebam aqui nesse gráfico, ó. Atenção para esse gráfico aqui, uma atenção especial. O paciente teve um pico febril aqui nesse ponto. Depois de 48 horas, mais um pico febril. Ou seja, ele passa 2 dias com a febre baixa e de repente, uma temperatura mais baixa, melhor falando, né? E de repente, a partir do 3º dia, um pico febril. Isso aqui é uma febre terçã, tá? Característica de febre terçã. É interessante, tá, gente, que febre... Geralmente a gente verifica com termômetro, né? Aqui nesse gráfico, o autor, né, do gráfico colocou essa carinha assim, ó. É como se ele tivesse com febre, ó. Febre. Aí assim, tá sem febre. Assim, com febre, né? E a febre tá relacionada, no caso, ó, a lise das hemácias. Esse protozoário, tá, gente, ele se reproduz dentro da hemácia. E quando causa a lise da hemácia, libera novos merozoítos, né? Gametócitos, e libera também uma toxina. Chamada de hemozoína. E essa liberação da toxina que causa o acesso febril muito forte, tá bom? Deve ter alguma pergunta aí relacionada, ó. Porque a malária não se difunde, não se difundiu no Brasil como os picos recentes de febre amarela. Isso tem muito a ver com o mosquito especificamente, que é um mosquito muito típico de matas fechadas, tá? A malária, ela é uma doença presente no Brasil constantemente e acomete principalmente aquelas regiões próximas à floresta amazônica. O mosquito é mais típico dessa região, tá? No caso da febre amarela, que se tornou em alguns casos a febre amarela urbana, porque o vírus ele teria capacidade também de se disseminar com outro tipo de mosquito. A febre amarela silvestre está mais relacionado ao mosquito do gênero Haemogogus e a febre amarela urbana mais ao Aedes aegypti, que é um mosquito urbano, digamos assim. A malária tem muita relação aí, principalmente com Anopheles, né? E esse mosquito ele tem essa região mais de mata, né, para proliferação. Então aqui no Brasil, a região mais endêmica seria aquela região mais próxima à floresta amazônica, tá bom? Beleza? Então não vai ter... Nem toda doença vai se comportar da mesma forma que a outra, epidemiologicamente falando, tá bom? Epidemiologicamente falando. Então, acessos febris intermitentes, isso aqui é a principal característica da malária, ó. Uma febre que vai e volta em intervalos constantes. Icterícia, né? Pele meio amarelada, lesões em vasos sanguíneos, degeneração de tecidos, calafrios, anemia, destruição de hemácias. Gente, um detalhe interessante, ó. Na malária, o hospedeiro intermediário é o homem. E o hospedeiro definitivo é o mosquito. É uma coisa semelhante ao que vai acontecer, tá, gente? Aqui, ó, na toxoplasmose, que eu botei agora há pouco para vocês, ó. O hospedeiro intermediário é o homem. Eu boto homem, tá, gente? Mas você pode colocar aí humano. Fica até melhor humano, né? Porque não acomete só indivíduos do sexo masculino. E o hospedeiro definitivo aqui, ó, é o gato.
certo? Varia, né, gente? Varia com relação a outras doenças que a gente está acostumado a falar que o homem é hospedeiro definitivo. Então, toxoplasmose e malária, o homem não é hospedeiro definitivo, o homem é hospedeiro intermediário, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a malária que a gente está falando especificamente dela, né? Gente, profilaxia, tratamento do doente, evitar áreas endêmicas, combate ao mosquito vetor, uso de inseticidas, telas de proteção e, obviamente, quando o paciente estiver acometido com a malária, tomar medicamentos antimaláricos, tá? Aqui tem um indivíduo numa rede e com um mosquiteirozinho. Aqui tem um fumacê. Isso aqui não é tão eficaz, mas para evitar, assim, alguma epidemia, pode-se usar como um recurso também na tentativa de eliminar, no caso, o vetor, tá bom? Uso de telas em portas, janelas, tratamento dos doentes especificamente, né? Ações que devem ser ações tomadas especificamente em áreas endêmicas, tá? Não tem vacina para malária, ao contrário da febre amarela, né, que a gente comentou agora há pouco. Lembrando que febre amarela é doença causada por vírus, tá? Mas para malária não tem a vacina, tá bom? Gente, só para a gente fechar aqui a gente tem um ciclo de vida, o ciclo, né, da malária, especificamente do plasmódio. Por que o mosquito é o hospedeiro definitivo nessa doença, gente? Porque é dentro do mosquito que acontece a fecundação e a reprodução sexuada se concretiza. Quando o hospedeiro é o local onde a reprodução sexuada acontece, ele é o hospedeiro definitivo. Isso acontece só no mosquito. Cuidado com a questão que vai tentar te enganar, dizendo que na malária, reprodução sexuada do parasita acontece dentro do corpo humano. Ó. De jeito nenhum. Beleza? Gente, olha, a fecundação acontece no mosquito, forma-se o zigoto, produz-se um oocisto, com liberação de esporozoítos que vão ficar na glândula salivar, ali na saliva desse mosquito. Quando ele pica o ser humano, olha o mosquito aqui, ó, vou circundar ele. Olha o mosquito aqui picando o ser humano. Ele vai inserir esporozoítos no corpo humano. Esses esporozoítos, eles vão para o fígado, ó. Isso aqui é o fígado, ó. Onde nos hepatócitos, que são as células do fígado aqui, ó, nos hepatócitos, esses esporozoítos reproduzem assexuadamente, formam merozoítos, que são liberados na circulação e entram nas hemácias, ó. Entram nas hemácias, onde reproduzem também assexuadamente, formando mais merozoíto e formando gametócitos. Quando essas células vermelhas do sangue, que são as hemácias, sofrem lise, que é o que a gente chama de hemólise, há a liberação de toxinas no sangue, né, no plasma especificamente, hemozoína, né, e isso vai causar o acesso febril ao paciente. Quando o mosquito pica o indivíduo que está contaminado, ele vai sugar essas formas chamadas de gametócitos, aí começa tudo de novo, isso aqui vai ficar acontecendo constantemente, beleza? Gente, com relação à malária, né? Malária é uma das doenças que mais cai em provas de vestibulares. Tanto malária como doença de Chagas e leishmaniose, a gente poderia eleger essas três como sendo doenças mais comuns de cair em prova. Malária, doença de Chagas e leishmaniose, tá? São protozoonoses as mais importantes na minha concepção, beleza? Acho que essa daqui foi a última que a gente trouxe para vocês, né? Tô mostrando aqui algumas regiões endêmicas para malária, tá, gente? Lembrando a vocês que, olha, se liga aí agora no que eu vou falar para vocês, tá? Em regiões onde a incidência de malária é alta, pacientes heterozigotos para anemia falciforme são mais resistentes, tá? Isso é um exemplo clássico, tá, gente? Em biologia, é um exemplo clássico de seleção natural. Em regiões onde há alta incidência de malária, pessoas que são heterozigotas para anemia falciforme são encontradas em maior quantidade. Porque essas pessoas têm algumas hemácias em forma de foice, onde o protozoário não consegue se multiplicar, completar o seu ciclo. Daí essas pessoas apresentam uma resistência maior ao protozoário causador da malária. Beleza? Pois bem, gente, essa foi a nossa live de número 9, tá? Em comemoração aos 10 mil inscritos no nosso canal Biologia na Veia, tá bom? São 10 lives, na próxima semana nós teremos a última live
com o título, o tema relacionado aí no caso à botânica. Vamos falar um pouco a respeito de plantas, tá bom? Gostaria de agradecer a quem participou dessa live, né? Gostaria de agradecer a quem estava assistindo, quem deixou seus comentários, quem deixou um like, tá bom? Se possível, me sigam nas redes sociais, lá também liberamos algumas dicas para os alunos, algumas fofodicas, colocamos algumas notícias ligadas à ciência, ligadas à educação também, tá bom? @Jeanbrito, pode me marcar aí quando você assistir essa aula. Tira um print aí da tela que você está assistindo, né? Me marca no Instagram, coloca lá @Jeanbrito, né? Que eu reposto aí tua postagem. E vamos juntos estudando, tá, gente? Nesse projeto, o projeto da sua aprovação, tá bom? Não esqueçam de revisar protozoonoses. Tem muita chance de cair em vestibulares tradicionais, muita chance de cair algo relacionado na prova do Enem. Beleza? Grande abraço para todos, boa noite, valeu aí pela atenção. E até a próxima!